Boa tarde a todos. Hoje nós teremos nossa aula aberta sobre a Aliança do Pacífico na unidade curricular Blocos Econômicos Regionais, no curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo. Temos aqui como nossa convidada a Júlia de Souza Borba Gonçalves, ela que é doutoranda do curso de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, pesquisadora do Programa de Pesquisa para o Desenvolvimento Nacional do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Ela é graduada em Relações Internacionais pela Unesp e mestra em Relações Internacionais pelo Programa Santiago Dantas. Ela também faz parte, como pesquisadora, do Observatório de Regionalismo, portanto, as áreas de pesquisa, de estudos da Júlia, justamente regionalismo latino-americano, integração regional, política externa brasileira, e ela justamente defendeu seu mestrado sobre o Brasil e a Aliança do Pacífico. Júlia, muito obrigada por estar aqui, compartilhando todo o seu conhecimento, dividindo o seu tempo conosco. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu agradeço, Juliane. Bom, boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem e todos se cuidando. Antes de começar a minha apresentação, eu gostaria de agradecer a professora Regiane pelo convite de estar aqui conversando com vocês sobre a Aliança do Pacífico. Eu, particularmente, considero a professora Regiane uma das pioneiras em estudar a Aliança do Pacífico aqui no Brasil, de construir uma agenda muito robusta para tratar do tema em questão devido à sua trajetória na área de regionalismo, estudar a comunidade andina e o Mercosul. Então, para mim é uma honra, eu fico muito feliz de estar aqui, de ter sido convidada por você para estar aqui falando sobre a Aliança do Pacífico, que é um tema que eu pesquiso desde 2014, né? Então são 8 anos, já vai fazer 10 anos que eu estou pesquisando, né, em contato com esse tema. Bom, eu vou começar aqui a apresentação e vocês me avisem se conseguem ver. Conseguem visualizar? Sim, conseguimos. Ok, bom, eu vou apresentar aqui, como já dito, eu vou fazer uma apresentação sobre a Aliança do Pacífico. Eu sou estudante de doutorado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, fiz meu mestrado no programa de pós-graduação Santiago Dantas, sou formada em Relações Internacionais, graduação na Unesp de Franca, e sou membro da Rede de Pesquisa em Política Externa e Regionalismo, a REP, do Observatório e da Rede Colombiana de Relações Internacionais também. A minha apresentação de hoje ela vai se centrar em 4 aspectos que dialogam com aquele texto que a professora Regiane enviou para vocês. Em primeiro tópico, eu vou apresentar a Aliança do Pacífico, a sua composição, quem faz parte, como ela se estrutura, quais são os objetivos e os principais acordos firmados. No segundo tópico, eu vou falar um pouco de como ela se relaciona, né, com o regionalismo sul-americano. No terceiro tópico, eu vou falar sobre a aproximação Mercosul e Aliança do Pacífico a partir da iniciativa da convergência na diversidade. No último tópico, eu vou falar um pouco sobre os desafios da Aliança do Pacífico diante da Covid. E, para encerrar, eu gostaria de apresentar as possíveis agendas de pesquisa, caso vocês já tenham algum interesse sobre a Aliança do Pacífico ou fiquem interessados com a minha apresentação. Bom, iniciando o primeiro tópico, quem faz parte da Aliança do Pacífico? Compõe ela os países Chile, Colômbia, Peru e México. Ela foi criada no dia 28 de abril de 2011, então amanhã ela vai estar celebrando o seu 11º aniversário. Então, a data de hoje é bem oportuna para a gente discutir a Aliança do Pacífico, e amanhã, se vocês acompanharem as redes sociais do bloco, vocês vão ver que eles vão estar celebrando, fazendo vídeos, um apanhado também do que eles têm feito ao longo desses anos, né? Então, é bastante oportuno de estar aqui discutindo hoje. E a Aliança do Pacífico, ela surge em 2011, mas ela não surge, digamos, do nada, né? Você tem uma série de antecedentes, um contexto para ela ter se formalizado naquele ano.
principal antecedente direto da Aliança do Pacífico é o Arco do Pacífico Latino-Americano de 2007, em que faziam parte esses 4 países, mas também outros 7 países, principalmente da América Central, que tinham os mesmos objetivos da Aliança do Pacífico, que eu vou falar logo em seguida, mas que foi esvaziado. A Aliança do Pacífico também se relaciona com a Cúpula das Américas de 2005, quando os países latino-americanos disseram não à área de livre comércio americana. E essa iniciativa, o projeto da ALCA, ela se relaciona lá em 1994 também com a iniciativa para as Américas. Então, esse é um pouco do contexto que a gente tem que entender do porquê que a Aliança do Pacífico surge, né? Porque a gente tem tantos blocos, né, de integração, de cooperação regional, né? E por que surge mais um? E por que surge em 2011? Então, esse é o contexto que é importante a gente entender por que a Aliança do Pacífico foi criada. Segundo seu site oficial, a Aliança do Pacífico se denomina como um processo de integração aberto, inclusivo, constituído por países com visões afins do desenvolvimento, promotores do livre comércio como impulsor do crescimento. Ela tem como um objetivo declarado resgatar o regionalismo aberto, que se relaciona com o que foi essa ideia das iniciativas para as Américas, e busca também promover a integração profunda entre seus membros. Então, desde o princípio, os presidentes da Aliança do Pacífico, sejam nas declarações conjuntas ou individualmente, eles buscam promover esse caráter econômico da Aliança do Pacífico, busca promover uma imagem de que ela é um mecanismo dinâmico e pragmático de integração. Esse aqui é uma forma bem simplificada do seu organograma. A instância de decisão máxima são os presidentes da Aliança do Pacífico, que ao final de cada reunião presidencial assinam a declaração presidencial, que vai estabelecer quais são as prioridades, os objetivos, a agenda para para o ano seguinte, né, até a próxima reunião. Ela também tem uma presidência pro tempore, que atualmente está com o México, ela é rotativa e ela é anual, e a presidência pro tempore ela vai definir as datas das reuniões dos conselhos de ministros, que fazem parte de ministros de economia e ministros de relações exteriores, o grupo de alto nível, que integram os vice-ministros ou subsecretários de relações econômicas, os coordenadores nacionais, que são designados por cada país, para acompanhar o andamento dos grupos técnicos. Também, a Aliança do Pacífico também possui instâncias para apoiar a agenda e as demais atividades, como o Conselho de Cooperação, que vai promover a cooperação entre os países da Aliança do Pacífico e os estados observadores, que logo mais eu conto o que são. O Conselho Empresarial, que tem um relacionamento, que desde o começo tem um relacionamento muito estreito com os presidentes, diretamente com os presidentes da Aliança do Pacífico. Ficou estabelecido que haveria, ao final de cada reunião, haveria uma reunião entre os presidentes e o Conselho Empresarial, para o Conselho Empresarial pudesse apresentar as agendas e prioridades e como elas poderiam ser incorporadas nas atividades da Aliança do Pacífico. Tem também o Conselho de Ministros de Finanças e a Comissão Interparlamentar. No caso, como vocês viram na aula passada com a professora Flávia, existe o Parlamento Andino, mas na Aliança do Pacífico não é um parlamento da Aliança do Pacífico. Ela é uma comissão em que os parlamentares que são mais afins, né, que têm uma maior afinidade com os trabalhos da Aliança do Pacífico, vão dar andamento à assinatura dos acordos ou protocolos em seus congressos. Fazem parte também, existe uma categoria, né, dos estados observadores, cujos trabalhos vão ser mediados por esse Conselho de Cooperação. A Aliança do Pacífico possui 23 grupos técnicos,
Aí é uma imagem, né, dos grupos técnicos que aparecem ali no site oficial. Então, você tem desde a agenda digital, o grupo técnico sobre cadeias globais de valor, gênero, meio ambiente, turismo. E o mais interessante, e o que é importante entender desses grupos técnicos é que, por mais que eles tenham essa diversidade, eles buscam estar alinhados com o objetivo de integração comercial da Aliança do Pacífico. E aí, se a gente compara, por exemplo, com o do Mercosul, isso aqui eu quero apenas demonstrar esse ponto de que os grupos técnicos eles estão mais focados no aspecto comercial da integração, não para dizer se é melhor ou não, mas aqui eu só queria ilustrar essas diferenças. Por exemplo, no tema de gênero, né, no Mercosul, esse assunto ele é tratado no Instituto de Políticas Públicas e Direitos Humanos, acaba tendo uma dinâmica própria, uma agenda própria de gênero. Então, por exemplo, no Mercosul é discutido o feminicídio, a proteção das mulheres contra a violência. E na Aliança do Pacífico, a gente vê que eles buscam incorporar a perspectiva de gênero nas atividades da Aliança do Pacífico, mas principalmente desenvolver as ações que busquem incorporar mulheres líderes no processo exportador. Então, eles têm uma visão muito mais de inserir mulheres em negociações internacionais, muito mais voltadas ao comércio. Isso também a gente pode ver no grupo técnico sobre circulação de pessoas. No caso da Aliança do Pacífico, tem o foco ali de promover o visto a pessoas de negócios, empresários dos países que desejam estabelecer os contatos comerciais com a Aliança do Pacífico, enquanto no Mercosul esse debate é mais avançado e os países assinaram o acordo sobre residência para os nacionais do Mercosul. Então, eu queria aqui demonstrar o ponto de que os grupos técnicos eles estão sempre voltados à questão muito mais comercial para atender o objetivo da Aliança do Pacífico, que é promover a integração econômica e comercial dos seus membros. Os estados observadores, eles são os estados que, de uma maneira muito simples, estão ali para observar os avanços da Aliança do Pacífico. Atualmente são 61 países que demonstraram interesse de acompanhar a Aliança do Pacífico. E esse é o tipo de vínculo que eles estabelecem. E também a categoria de estados associados, que foi formalizada em 2017, da qual fazem parte a Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Singapura. E essa categoria, ela, digamos, dá um passo a mais, né, da categoria Estados Observadores, e eles visam estabelecer acordos comerciais com os países, acordos comerciais, acordos de livre comércio, com os países da Aliança do Pacífico. Só um momento. Dos principais acordos firmados pela Aliança do Pacífico, nós temos o Acordo Marco, em 2012, que é para a Aliança do Pacífico o que o Tratado de Assunção é para o Mercosul. Então, você tem os 17 artigos ali no Acordo Marco com os objetivos, que define a estrutura institucional, o processo de adesão, os requisitos, o processo de renúncia e outros. Ele entrou em vigor em 2015. Temos também o protocolo adicional ao Acordo Marco, que foi assinado pelos presidentes em 2014, com 19 capítulos que estabelece as diretrizes, os aspectos técnicos, normas e compromissos no que diz respeito ao aprofundamento do comércio entre as partes e também aos acordos internacionais. Ele entrou em vigor em 2016 e sofreu 12 modificações, sejam elas as alterações ou substituições, a primeira em 2015 e a segunda em 2016. E o terceiro documento, que é um dos mais relevantes da Aliança do Pacífico, é a Visão 2030, foi assinada em 2018, que apresenta uma visão renovada sobre os objetivos e metas para melhorar o posicionamento da Aliança do Pacífico até 2030. E são 4 os pilares, né?
eles têm o objetivo de tornar a Aliança do Pacífico mais integrada entre si, mais global, mais conectada e mais cidadã. Esse é a figura da tabela que eu apresentei na minha dissertação de mestrado, que busca sinalizar qual foi o principal alcance em cada cúpula da Aliança do Pacífico. Eu examino o período de 2018, de 2011 até 2018, porque foi quando eu ainda estava vinculada, ainda estava fazendo meu mestrado, mas atualmente eu vejo que esse período, ele é o período em que a Aliança do Pacífico teve maior protagonismo, maior ativismo, na região. Então, a gente pode ver ali, em 2011, quando foi criado o bloco, logo em seguida teve a assinatura do Acordo Marco, a criação do Conselho Empresarial, a decisão de eliminar 90% das tarifas comerciais, a assinatura do Protocolo Adicional ao Acordo Marco, a entrada em vigor ao Acordo Marco e do Protocolo Adicional, a criação da categoria Estado Associado da Aliança do Pacífico, a visão estratégica para o ano 2030 e a proposta de se aproximar ao Mercosul e também a realização do encontro presidencial da Aliança do Pacífico e do Mercosul. E aí, a gente observando, né, como ela se estrutura, o que ela fez em cada uma das suas cúpulas. Quando a gente pensa em processos de integração, a gente tem, e principalmente quando vai analisar a Aliança do Pacífico, a gente pode adotar alguns conceitos iniciais, que no caso seria o aprofundamento do seu processo de integração, até qual é o nível de integração da Aliança do Pacífico, até onde assim ela vai, digamos, e o seu processo de alargamento, seja na sua estrutura institucional ou dos países que fazem parte ou estão relacionados com a Aliança do Pacífico. E nesse sentido, a professora Regiane e o professor Bruno Luciano já fizeram um diagnóstico de que a Aliança do Pacífico ela tem um pouco aprofundamento, então, o que a gente viu desde a criação, a assinatura do Acordo Marco, do Protocolo Adicional ao Acordo Marco, a decisão de eliminar 90% das tarifas, ela não objetiva ser uma união aduaneira, ir além do que é classificado uma zona de livre comércio, não pretende chegar a ser uma união aduaneira, à semelhança do que é o Mercosul. E também temos outros pesquisadores que entendem que a Aliança do Pacífico ela é muito mais uma cooperação, ela promove muito mais uma cooperação intergovernamental minimalista, porque ela tem os seus objetivos reduzidos. E ela tem um alto nível de alargamento, porque a gente viu, né, os grupos técnicos, o Conselho de Cooperação, por exemplo, ele foi criado logo em 2019 para estreitar o relacionamento da Aliança do Pacífico com os países da categoria de Estados associados, um alto alargamento também porque nós temos um grande número de estados de países que fazem parte da categoria de Estados associados e também tiveram que criar essa nova categoria que era o Estados observadores tiveram que criar essa nova categoria, que são os Estados associados. Então, a gente vê esse alargamento nesse sentido. E quando a gente pensa nesses conceitos, eles são bons para nos darem uns parâmetros iniciais para entender o que é a Aliança do Pacífico, mas não necessariamente isso quer dizer que a integração da Aliança do Pacífico ela é falha. Né? E por que eu digo essa questão de ela ser falha ou ela ter êxito, né? Isso vem muito do nosso legado, de ter um legado eurocêntrico das análises sobre processos de integração. Então, tomar a União Europeia como um exemplo e as suas teorias como ferramentas para utilizar na análise das experiências que nós temos aqui na região. O que a gente pode tomar como parâmetro inicial, mas não é suficiente. E eu acho muito interessante a proposta da professora Karina Mariano, no livro que ela publicou em 2015 sobre o regionalismo da América do Sul, de quando for analisar as iniciativas aqui da região, a gente tem que considerar, ter um olhar mais atento a compreender quem são os atores que fazem parte dessas iniciativas, o contexto em que ela surge e também o seu próprio desenvolvimento.
E o que eu observo, que eu venho observado nos últimos anos, é que o debate sobre a Aliança do Pacífico, o estudo sobre a Aliança do Pacífico, elas superaram um pouco a discussão do tipo de integração, de entender qual é o tipo de integração da Aliança do Pacífico, se ela iria além de uma zona de livre comércio, para as discussões sobre o tipo de regionalismo que a Aliança do Pacífico fomenta na região, como se caracteriza. E aí, um segundo aspecto, quando a gente vai pensar num processo de integração regional, é se ela gera a interdependência entre os países que fazem parte daquele mecanismo. E aqui é um estudo, esse estudo ele foi elaborado pela CEPAL em 2018, né? Então já tinha ali alguns anos para analisar o desempenho comercial da Aliança do Pacífico. E o que esse estudo aponta é que entre os países da Aliança do Pacífico, o comércio, as trocas comerciais entre os países da Aliança do Pacífico não passam de 3%. A gente vê que os países do Mercosul, o Mercosul exporta mais para a Aliança do Pacífico do que a Aliança do Pacífico exporta para si mesma. E o mesmo acontece com as importações, né? Então, a gente chega a esse diagnóstico, né? Você tem que a Aliança Pacífica é pouco aprofundada e você tem uma maior integração para fora da Aliança do Pacífico do que para dentro. E essa maior integração para fora, que a gente diz, né, é essa maior vinculação com a região da Ásia-Pacífico. A gente pode até pensar no próprio nome da Aliança do Pacífico, né? Aliança do Pacífico. Claro que compartilha uma característica comum desses países de estarem localizados no Oceano Pacífico, mas a diferença da comunidade andina ou do Mercosul, Mercado Comum do Sul, que destaca uma identidade regional, a Aliança do Pacífico também busca se projetar aos mercados asiáticos, a outros países também que estão no Oceano Pacífico. E aí, se a gente observa as exportações dos países da Aliança do Pacífico ao continente asiático, a gente percebe que nesse mesmo período em que foi realizado o estudo da CEPAL, as exportações desses países para o continente asiático aumentaram, em todos os casos. Isso se deve também aos antecedentes da própria Aliança do Pacífico, né, os países que já tinham experiências em participar de mecanismos de trocas comerciais, cooperação econômica no Oceano Pacífico. Então, nós temos a APEC e até mesmo a Trans-Pacific Partnership, que depois os Estados Unidos saiu, se não me engano, ingressou a China nas negociações. Então, esses países também participam dessas iniciativas que miram o Pacífico, né? Isso também se justifica pela própria existência do Conselho Empresarial, essa relação muito estreita, em que eles apresentam as suas demandas, entendem e observam o mercado asiático como um mercado potencial em que esses países poderiam aumentar as suas participações. E também devido a essa confluência entre política exterior e política comercial. Muitas vezes a gente entende os processos de integração a partir da perspectiva de política externa, mas no caso desse país a gente também tem que entender que há um diálogo muito estreito ali entre política externa, diretriz de política externa e de política comercial. Bom, e passando para o nosso segundo tópico, né, da relação da Aliança do Pacífico com o regionalismo sul-americano, que ela passa de tensionar o regionalismo a influenciar ele logo em seguida. Por que a gente pensa, por que eu falo que existe uma tensão ali quando a Aliança do Pacífico surge no cenário regional? Isso tem muito a ver com o que a gente estuda sobre o regionalismo, né, as ondas do regionalismo latino-americano, em que na primeira etapa você tem o regionalismo aberto, que procura compatibilizar o processo de integração regional com o processo de globalização e maior abertura de mercados. Isso a gente vê com a Iniciativa para Américas, com a proposta da ALCA nesse período. E em 2003,
que a literatura aponta como um período em que há transformações significativas na região e que passam a ter uma postura mais crítica ao que tinha sido o regionalismo aberto, é conhecido como regionalismo pós-liberal, em que outros temas, não apenas comerciais, não apenas redução de tarifas, eles vão entrar também na agenda de integração regional, e a gente vê essas mudanças ocorrerem principalmente no Mercosul, e com a criação a proposta da Casa, né, da Comunidade Sul-Americana de Nações, e posteriormente com a Unasul, surgem também os estudos que falam sobre o regionalismo pós-hegemônico, que é a ideia de que os processos de integração, os mecanismos de integração regional, eles não vão estar mais subordinados a uma ordem hegemônica, porque a gente tinha visto na década de 90, mas vão propor agendas que visam a autonomia desses países e da própria região, né? E a Aliança do Pacífico, ela tensiona principalmente porque ela busca resgatar o regionalismo aberto, né? Ela é um objetivo declarado pelos seus presidentes, e aqui eu acho que é importante fazer duas aclarações aqui. Primeiro que quando a Aliança do Pacífico surge, é um pouco complicado você analisar o seu próprio desenvolvimento com o que foi o regionalismo aberto, que era da década de 90, e tentar analisar em 2011 com essa lente já era um pouco complicado, né, por serem dois contextos totalmente distintos, e também que ele é um conceito, ele pode ser um conceito analítico, mas ele é um objetivo declarado pelos seus presidentes. Então, quando os presidentes estão pensando no regionalismo aberto, eles estão não pensando desde a perspectiva teórica, que fala sobre os estudos de regionalismo, mas buscam alcançar maior integração entre seus membros, abertura de mercados também, projeção desses países a mercados específicos, né? Então, é mais interessante ter em conta qual é o tipo de regionalismo da Aliança do Pacífico. Os três primeiros conceitos, né, que se propõem a analisar o regionalismo latino-americano, eles têm respeito propriamente ao regionalismo latino-americano como um todo, que incluem a Aliança do Pacífico nas suas análises, e os três últimos eles são mais específicos para analisar o regionalismo na Aliança do Pacífico. Então, nós temos o conceito do regionalismo modular, que argumenta que na América Latina coexistem projetos e atores, e tem uma pluralidade entre eles, né? Regionalismo à la carte, que argumenta que os países, ao invés de eles aprofundarem ou adaptar a integração econômica em apenas uma instância, eles saem criando diversos outros mecanismos de integração. O regionalismo líquido, também conceituado pela professora Regiane, e aí eu deixaria ela mais ao final da aula, se ela quiser falar sobre o regionalismo líquido, que fala sobre a ausência de uma ordem duradoura no regionalismo latino-americano, a volatilidade das normas e suas constantes mudanças. E no caso da Aliança Pacífica, acho que é interessante observar como isso se relaciona bastante com a ideia de promover uma integração que não tenha custos e que tenham mais benefícios. Então, a Aliança Pacífica, por exemplo, não tem uma sede permanente. Isso se relaciona com essa questão da volatilidade das normas e ausência de uma ordem duradoura. E aí, ao analisar especificamente a Aliança do Pacífico, nós temos outros conceitos como o Nation Branding Regionalism, que é a ideia de que a Aliança do Pacífico ela vai promover os países individualmente, esses países que já eram conhecidos por promoverem a abertura comercial, por terem assinado tratados de livre comércio, vão se utilizar da Aliança do Pacífico para ganhar ainda mais promoção da sua imagem, né? Temos também o conceito do regionalismo cruzado, que seria uma política ou uma estratégia econômica em que os países da Aliança do Pacífico, esses países, eles participam da Aliança do Pacífico, mas ao mesmo tempo eles participam
de outros acordos comerciais, sejam eles bilaterais ou multilaterais, da própria região, mas também de outras regiões. E, por último, é o conceito interregionalismo pós-TPP, em que se destaca principalmente a característica da Aliança do Pacífico de promover negociações comerciais entre blocos, então as negociações da Aliança do Pacífico com a ASEAN, ou negociações comerciais entre estados e blocos, que no caso seriam as negociações da Aliança do Pacífico com os seus estados associados. E resgatando um pouco aquela questão, né, de como a Aliança do Pacífico, né, a caracterização dela, como ela se coloca na região sul-americana. A Aliança do Pacífico provocou que a literatura vai indicar da fratura do eixo Atlântico-Pacífico. O eixo Atlântico representado principalmente pelo Mercosul e o eixo Pacífico pela Aliança do Pacífico. E aqui eu trouxe alguns recortes da literatura que eu tive contato, a primeira literatura que eu tive contato quando eu comecei a pesquisar lá em 2014, que demonstram essa questão de disputa de projetos, da Aliança do Pacífico ela ser ou não um contrapeso regional, ela estar crescendo na América Latina, e o estudo da CEPAL, o primeiro estudo da CEPAL sobre o assunto, sobre a convergência na diversidade e a aproximação Mercosul e Aliança do Pacífico. Outros recortes da época também, né, mais de matérias de jornais, a gente vê que essa questão de provocar também uma fratura no eixo Atlântico-Pacífico ou provocar a fratura da integração regional, ela é expressa na sua preocupação com a Aliança do Pacífico expandir a sua participação no mercado asiático. Tem também, quando o Mercosul e a Aliança do Pacífico começaram a se aproximar, também saiu uma notícia sobre esse assunto. E aqui também tem um meme que foi publicado no Facebook, quando o Facebook era uma das redes sociais mais importantes. Agora a gente vê que outras surgiram, né? Mas quando o Facebook ainda tinha esse grande peso, essa relevância como rede social, foi publicado esse meme em uma das páginas que sintetiza um pouco essa ideia da Aliança do Pacífico se contrapor ao Mercosul, né? E por que a gente fala do regionalismo sul-americano, né, da fratura no eixo Pacífico e Atlântico, principalmente na América do Sul, sendo que o México, que está na América do Norte, faz parte também da Aliança do Pacífico? Tem uma pesquisadora chamada Angélica Guerra Varon, que ela argumenta que a Aliança do Pacífico ela deve ser entendida como uma reação do Chile, da Colômbia e do Peru às críticas ao regionalismo aberto por parte do Mercosul e da ALBA, né? Que eles têm como uma característica comum serem países que querem reforçar os pilares da integração da Aliança do Pacífico, que seriam o neoliberalismo como um modelo econômico a ser seguido, o pleno cumprimento das regras da OMC e das normas internacionais de investimento. Então, no período que ela surge até 2014, quando surge a proposta de se aproximar com o Mercosul, o debate era muito centrado entre as disputas de economias liberais e economias protecionistas. Então, acho que seria um exercício muito interessante vocês entrarem, por exemplo, na página da Folha, do Globo, ou até mesmo do Estadão, e procurarem ver o que eles falavam sobre a Aliança do Pacífico e o Mercosul nessa época. Que o debate era muito que o Mercosul deveria seguir a Aliança do Pacífico, deveria seguir o exemplo da Aliança do Pacífico e retomar o tema dos acordos extra-regionais, os acordos de livre comércio. Tem também a questão das disputas entre projetos de integração e liderança regional. Então, como a gente viu naquele meme, você tem o México como o país líder da Aliança do Pacífico pela questão
do PIB da população, que seria concebido como líder natural da Aliança do Pacífico por parte do Mercosul, o Brasil. E também tem, nesse slide anterior, por exemplo, a crescente presença da Aliança do Pacífico na América Latina também diz respeito a incluir o México, que até então os estudos apontavam que estava mais distanciado da região e tinha focado o seu relacionamento com os Estados Unidos, que a Aliança do Pacífico permitiria que o México se aproximasse da América do Sul. Até que, em março de 2014, em meio a essa discussão se a Aliança do Pacífico confrontava ou não o Mercosul, nessa disputa que havia, em 2014 surge a proposta Convergência na Diversidade. Isso foi uma iniciativa proposta e liderada pelo governo chileno da época, o governo de Michelle Bachelet, que fazia esse mesmo diagnóstico de que a Aliança do Pacífico não poderia provocar uma fratura na integração regional, que os países da Aliança do Pacífico não poderiam estar de costas aos países da própria região e não poderia rivalizar com os países do Mercosul. Então, passando para o nosso terceiro ponto, a Convergência na Diversidade, ela foi uma iniciativa iniciada pelo Chile em 2014. Foram realizadas 2 reuniões de trabalho, a primeira na Colômbia, com uma reunião entre ministros da Aliança do Pacífico e do Mercosul, e uma segunda reunião no Chile, que era um seminário acadêmico, governamental, empresarial, em que passaram 2 dias discutindo as possibilidades. Não tinha como um objetivo, ali naquele seminário, já definir qual era a agenda que os dois blocos teriam que promover, mas a ideia era trocar conhecimento, informação, para começar a pensar em uma agenda concreta. A aproximação entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico, ela vem de um processo de 4 anos, né, se reunindo, trocando informações. Em 2015, teve uma reunião de trabalho sobre a harmonização de normas sanitárias, que foi feita aqui no Brasil. Em 2015, são realizadas reuniões entre o grupo de alto nível da Aliança do Pacífico, o GAN, e o Conselho do... como que era o nome mesmo? O Conselho do Mercado Comum do Mercosul. Em 2017, eles assinam a hoja de ruta, numa reunião na Argentina, em que se estabelecem que essa aproximação ela vai tratar de questões como normas de origem, cooperação aduaneira, facilitação de comércio e cadeia de valor regionais. E em 2018, no México, na cúpula da Aliança do Pacífico, na primeira reunião entre presidentes da Aliança do Pacífico e do Mercosul, é assinado o plano de ação, em que eles partem do que foi a hoja de ruta, assinada no ano anterior, e adicionam na agenda questões como turismo, mobilidade acadêmica, cooperação regulatória, agenda digital e mobilidade de pessoas. Então, é muito comum também na imprensa a gente ver que a aproximação entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico se deu a partir de 2017, que não é verdade, porque a gente vê que desde 2014, quando tinham governos distintos nos países da Aliança do Pacífico e do Mercosul, que eles já começavam a trabalhar. Só que como isso é um processo longo, ele não culmina só na última reunião, né? Ele vem desde 2014, que se trabalha como que vai estabelecer uma agenda possível de integração entre esses 2 blocos. A convergência Mercosul e Aliança do Pacífico, ela não busca promover uma integração total dos seus blocos, mas estabelecer uma agenda com tópicos que já eram trabalhados na LAD, que esses países também fazem parte, e que não geravam resistências. A Aliança do Pacífico, ela tensionou o regionalismo ao trazer os acordos econômicos extra-regionais de volta ao debate na integração regional.
Porque quando eles decidem ou eles buscam priorizar uma integração pragmática que fosse entendida como integração econômica com a região Ásia-Pacífico, isso acaba repercutindo também em pressões internas no próprio Mercosul para levar o bloco nesse mesmo caminho. Então, isso fica mais evidente a partir de 2016, quando você tem uma reorientação no próprio Mercosul devido às mudanças de governo, principalmente na Argentina e no Brasil, que vai se fomentando essa necessidade, com a mudança de governo, que tem visões mais afins de promover a integração do Mercosul com outras regiões, de fomentar os acordos extra-regionais do Mercosul. Só que anteriormente a essa data, aliás, essa mudança ela se soma também a antigas demandas do Uruguai e do Paraguai, que desde 2003 eles são estados observadores da Aliança do Pacífico, eles decidiram naquele ano se juntar a essa categoria. A Argentina em 2016, o Brasil até agora não faz parte, e eu não acho que vá fazer parte da Aliança do Pacífico como estado observador, porque o Brasil tem essa postura de se aproximar da Aliança do Pacífico para também conter um pouco seus efeitos na integração regional sul-americana. Então, por isso que o Brasil não faz parte, até agora não faz parte da categoria de estados associados. Mas a Aliança do Pacífico ela passou a tensionar ao trazer essa questão dos acordos extra-regionais no centro do debate de integração regional do seu próprio bloco. E a convergência Mercosul-Aliança-Pacífico também acabou se tornando persuasiva e influenciando o regionalismo sul-americano. E não porque essa era o objetivo da proposta, né, mas devido a esse período, essa conjuntura que a gente viu a partir de 2016 no Mercosul, em que os países eles passam a ter uma visão mais positiva em relação aos acordos de livre comércio com outros países de outras regiões, né? Isso é expresso no desenho do que foi acordado aquela hoja de ruta e também no plano de ação, porque nesse documento que os países da Aliança do Pacífico e do Mercosul assinaram, os dois blocos destacaram esse olhar positivo em relação a fomentar o regionalismo aberto. Então, de certa maneira, a aproximação Mercosul acabou sendo persuasiva em influenciar até mesmo o modo que o Mercosul se posicionava. E aqui eu trago uma imagem, né, de uma notícia que saiu em 2019, de que o Mercosul deveria concluir acordos com Canadá, Coreia e Singapura em 2020, que são dois países integram a categoria de estados associados da Aliança do Pacífico. Então, uma vez que foi concluído as negociações com esses países, né, que a Aliança do Pacífico conclui as negociações com esses países, o Mercosul também passa a buscar negociações com esses mesmos países. E também a Aliança do Pacífico ela vem influenciando o regionalismo sul-americano quando a gente observa principalmente o Prosul. Eu comento aqui que essa é uma linha de investigação de pesquisa que eu tenho feito nos últimos anos. Eu acabei submetendo um artigo que tratava justamente dessa influência da Aliança do Pacífico no regionalismo sul-americano. Ainda não está publicado, uma vez que estiver publicado, eu posso voltar aqui para dar mais detalhes, né, como que a Aliança do Pacífico vem influenciando, mas eu posso já adiantar e dizer aqui que a ideia do Prosul, se você pega as declarações do ministro de Relações Exteriores do Chile, era fazer o Prosul à semelhança do que tinha sido a Aliança do Pacífico. Então, a gente vê nesse debate que a Aliança do Pacífico, ela primeiro surge, tensiona o regionalismo, com a convergência na diversidade, acaba tentando estabelecer pontes entre dois blocos, que até então tinha ali um certo embate, ali,
como que eu posso dizer, uma certa fratura, enfim, e passa depois a influenciar o próprio regionalismo sul-americano. Então, para encerrar esses dois tópicos, esse período de análise que vai de 2011 até 2018, 2019, período de maior protagonismo da Aliança Pacífico, qual que é o legado dela? A gente observa que ela tem um pouco aprofundamento do seu próprio processo de integração regional e uma baixa interdependência comercial entre os seus membros. Nós vemos que ela tem uma estrutura institucional muito voltada para o comércio. Então, como a gente viu ali, o grupo técnico sobre gênero está preocupado em incluir mulheres em negociações comerciais. A mobilidade de pessoas também busca facilitar a obtenção de vistos para pessoas de negócios. Então, a gente vê toda a estrutura, os grupos de trabalho voltados a questões comerciais. Nós temos também uma alta vinculação, a Aliança do Pacífico, na verdade, tem uma alta vinculação com terceiros, seja pela categoria dos estados observadores, dos estados associados, a macro-ruedas de negócios, que eles mesmos vêm promovendo internacionalmente, e isso reforça o aspecto, né, do Nation Branding Regionalism. Também o diálogo com o ASEAN e o Mercosul fazem parte desse esforço de se vincularem a outras partes. Uma estrutura decisória centrada principalmente nos presidentes e com forte incidência do Conselho Empresarial da Aliança do Pacífico. E promover uma integração sem muitos custos e com mais benefícios. Passando para o nosso quarto tópico, já ao final, queria aqui falar um pouco, né, sobre como a Aliança do Pacífico vem atuado em relação à Covid-19. Nós ainda estamos numa pandemia, por isso que é importante a gente ainda manter os cuidados, nos cuidarmos dos nossos amigos, familiares. E aí é importante pensar também como que os blocos eles vêm cuidando dos seus países, do seu processo de integração regional, né? A retomada da economia vai ser o principal desafio para a América Latina, porque a Covid-19 ela mais aprofundou as tendências que já vinham sendo observadas na região. Então, tem um documento muito interessante elaborado pela CEPAL no final do ano passado, de que a queda do comércio intrarregional já era observada desde o início de 2019 e que foi agravada pela Covid-19. Nesse sentido, o Observatório de Regionalismo, ele elaborou um dossiê que tratasse da atuação dos blocos regionais em relação à Covid, em meio à Covid-19, a pandemia da Covid-19, e eu e a minha colega Beatriz Nadi, nós escrevemos capítulos sobre a Aliança do Pacífico, intitulado Aliança do Pacífico frente à pandemia da Covid-19. Nós analisamos ali mais durante o ano de 2020, né, mais de março até, se não me engano, agosto, setembro, e um dos principais resultados é que a Aliança do Pacífico, as primeiras medidas elas foram tomadas no dia 13 de março de 2020, e principalmente pelo grupo de alto nível, que começaram a discutir a possibilidade de intercâmbio de práticas e informações para o enfrentamento da crise sanitária, e que quando fosse superado esse cenário de emergência, o bloco trabalharia no sentido para apoiar a recuperação da atividade econômica. Que a gente vê que as ações da Aliança do Pacífico estiveram muito voltadas à proteção e fomento às pequenas e médias empresas, como estímulos aos negócios virtuais, da reconstrução de redes empresariais, da reativação do turismo e de capacitação docente. A Aliança do Pacífico realizou um concurso de iniciativas tecnológicas da rede de oficinas de transferência tecnológica, né? E os projetos que foram aprovados foram projetos que tratavam da plataforma de acesso a remotos a laboratórios físicos,
técnicas de reexpansão pulmonar, sistema de monitoramento para a detecção de coronavírus. Isso lembrando que isso foi bem no início da pandemia. A projeto sobre máscaras reutilizáveis, clínica virtual e a plataforma para a criação de negócios virtuais. O que a gente observou é que as medidas do grupo se concentraram principalmente em minimizar os impactos econômicos em diversos setores. E como vocês podem ter observado, a Aliança do Pacífico ela não tem um grupo técnico específico de saúde. E isso quer dizer que um mecanismo de integração não precisa, então, ter um GT de saúde? Não. Isso não quer dizer que um processo de integração não deveria ter um GT em saúde, porque os países da Aliança do Pacífico discutiram os temas relacionados à coordenação regional ou até mesmo o acesso a vacinas em outras instâncias. Isso se deve principalmente à característica de que os países da Aliança do Pacífico participam também de outros blocos regionais. Então, o Chile, a Colômbia e o Peru participam do ProSul, o México participa do Acordo Estados Unidos, México e Canadá. Chile, Colômbia e Peru participam do Organismo Regional Andino de Saúde, né, que é da comunidade andina, e por mais que o Chile não participe da comunidade andina, ele continua participando desse organismo, né? E essa participação simultânea que vai discutir saúde desde a perspectiva de acesso a vacinas ou vigilância epidemiológica, eles foram tratados no ProSul. Isso é reforçado pelo fato do Chile ter estado com a presidência pro tempore do ProSul e da Aliança do Pacífico simultaneamente, e no Organismo Regional Andino, em que foram discutidas a reativação da rede de vigilância epidemiológica andina, a articulação entre os institutos nacionais andinos, a cooperação para a vigilância sanitária nas fronteiras e discussões sobre o acesso à vacina. Bom, dá para encerrar a minha apresentação. Esse último tópico ele foi focado mais na atuação da Aliança do Pacífico durante a pandemia. Só que eu e a Beatriz, minha colega Beatriz, nós analisamos mais no ano de 2020. Seria muito interessante, caso vocês tenham se interessado, já tenham algum interesse ou tenham se interessado pelo tema da Aliança do Pacífico, seria interessante ter pesquisas que abordem o posicionamento da Aliança do Pacífico em relação à pandemia, num período mais expandido, então, de 2020 a 2022. É interessante também, se vocês quiserem pesquisar sobre a Aliança do Pacífico, eu recomendaria pesquisar a agenda digital na Aliança do Pacífico, né? Quais são os temas, os atores que estão presentes nessa agenda, como ela evoluiu e se a Covid-19 foi um catalisador da agenda, porque a gente vê que tudo passou para o ambiente virtual, digital, e a minha impressão, e é por isso que eu aponto que deveria ter uma pesquisa sobre isso, é que a Aliança do Pacífico, como ela já vinha discutindo essa questão de digitalizar a sua integração, que ela esteve na frente quando o assunto foi a agenda digital, aprimorar a agenda digital em meio à pandemia. Só que para isso é só uma impressão, seria necessário você ter uma pesquisa que abordasse essa questão. Também nesse sentido, eu acho que seria muito interessante vocês realizarem uma pesquisa sobre a diplomacia digital da Aliança do Pacífico. Nós sabemos a importância das redes sociais para políticos, principalmente, como agora todas as disputas de narrativas também passam pelas redes sociais, né? Não sei se vocês acompanharam, mas até o Mercosul se posicionou, vem se posicionando na sua comunicação nas redes sociais, com o uso de GIFs, figurinhas, memes, e até mesmo se posicionou, não sei se vocês ficaram sabendo, mas aquela polêmica com
da apresentação da Doja Cat no Paraguai. O que eu acho interessante de analisar a diplomacia digital na Aliança do Pacífico é que, se vocês entrarem no site da Aliança do Pacífico, a primeira opção que aparece o site em espanhol, que é a língua oficial dos 4 países, mas alguns segundos depois o site muda para inglês. E eu também, assim, vendo as redes sociais da Aliança do Pacífico, principalmente no Twitter, eu via que alguns tweets eram publicados meia-noite, assim, ou 11 da noite. E que, mesmo considerando o horário da Aliança, dos países da Aliança do Pacífico, que costumam ter menos 2 horas em relação ao horário de Brasília, ainda assim era tarde para ser publicado alguma coisa na rede social da Aliança do Pacífico. Então, eu fiquei pensando se essa questão de ter o principal idioma o idioma principal do site da Aliança do Pacífico ser inglês, o horário que os tweets são publicados, se isso tem alguma relação de como o bloco quer se projetar a região Ásia-Pacífico. Lá, o horário se aqui é à noite, o horário lá vai ser de manhã. Então, eu fiquei pensando nessa possibilidade da Aliança do Pacífico estar empregando uma diplomacia digital para se promover a essa região. Seria interessante também ter pesquisas sobre como a Aliança do Pacífico vem tratando com os temas do documento Visão 2030, qual é o balanço dos objetivos alcançados nesses 4 anos. E um último tópico, considerando a eleição ano passado no Chile, se houver uma vitória de um presidente de esquerda nas eleições da Colômbia, mas mesmo que não haja no caso da Colômbia, o que mudaria na Aliança do Pacífico com a maioria dos seus presidentes de esquerda, né? A gente vê que, quando a Aliança do Pacífico surge em 2011, são presidentes majoritariamente de direita, que estabelecem um diálogo muito fluido com o Conselho Empresarial, e seria interessante ter uma pesquisa, né, que se propusesse a analisar se há alguma mudança na Aliança do Pacífico com presidentes de esquerda no bloco. Bom, aqui eu encerro a minha apresentação. Muito obrigada a todos pela presença. Júlia, muitíssimo obrigada pela sua excelente explanação. Foi muito interessante ouvi-la, saber das suas pesquisas e aprender com você também um pouco mais sobre os diversos aspectos da Aliança do Pacífico. Como a Júlia comentou, vou falar um pouco então sobre a minha pesquisa. De fato, eu comecei a estudar a Aliança do Pacífico em 2014, num momento bastante importante para essa iniciativa de integração, e os estudos subsequentes que eu participei mostraram que a Aliança do Pacífico ela tem um caráter de reconhecimento muito importante, sobretudo dos países externos à própria Aliança do Pacífico. Então, em alguns eventos que eu participei, eventos no próprio Santiago do Chile, Peru, nas capitais, né, dos países, Cidade do México, e a gente ouvia especialistas, conversava com diplomatas. O que a gente percebeu? Que a Aliança do Pacífico, como ator regional, tinha um reconhecimento importante dos países à sua volta. E ficava muito claro, como a Júlia disse, a intenção estratégica dos países da Aliança do Pacífico em fazer parte das cadeias globais de valor. Então, isso fica bem claro desde o momento do tratado, né, do momento em que o tratado foi firmado, que amanhã faz, né, inclusive aniversário, e também nas retóricas subsequentes. No entanto, os acordos internos, a Aliança do Pacífico, os acordos entre os 4 países, não apresentam muita novidade perante aqueles já feitos no âmbito da LAD, por exemplo, a área latino-americana de integração, criada nos anos 80. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que a Aliança do Pacífico, ela praticamente renova os votos
de abertura comercial, mas ela não apresenta nenhuma novidade, muitas vezes, interna aos países, nenhuma grande avanço de liberalização comercial, ou mesmo poderiam se pensar numa produção em cadeia mais efetiva, não há nenhuma intenção de se atingir um mercado comum dentro da Aliança do Pacífico, criação de moeda única, harmonização das políticas macroeconômicas, como nós vimos na primeira aula que eu tratei, né, das etapas de integração. Mas é importante porque a Aliança do Pacífico, no momento, como a Júlia explicou, que o regionalismo pós-hegemônico, ela colocou até bem divididinho ali o tempo, né? Pós-liberal e pós-hegemônico, ele estava se esmorecendo. A Aliança do Pacífico ela surge para retomar um pouco as bases do regionalismo aberto dos anos 90. Então, reforçar a ideia de liberalização comercial, de eliminação de barreiras tarifárias e não tarifárias entre os países da região, dado que no regionalismo pós-hegemônico, o que nós tivemos? Uma agenda de integração deslocada para outros temas ligados a desenvolvimento, a superação de pobreza e desigualdade, mas que muitas vezes, entre aspas, permitiu a imposição de barreiras tarifárias e não tarifárias, até para proteger a indústria, proteger determinados setores nos diversos países da região. Então, a Aliança do Pacífico ela surge nesse momento para isso. O que até a Júlia comentou, né? O que a gente, na proposta de regionalismo líquido, a gente vem defendendo que iniciativas como a Aliança do Pacífico, Grupo de Lima e mesmo o ProSul, eles se diferem daqueles processos criados no regionalismo aberto dos anos 90, por quê? Porque eles são muito mais voláteis e vulneráveis. Então, essa pergunta que a Júlia faz, que é a última pergunta, ela é muito importante, porque o que ela quer dizer para a gente? Com a mudança do espectro político-ideológico dos governos que lideram a Aliança do Pacífico, será que nós teremos alguma mudança significativa na condução dessa iniciativa, desse projeto? Dado que a Aliança do Pacífico, diferente do Mercosul, do próprio NAFTA e de outros processos criados nos anos 90, processos de regionalização mundo afora, inclusive a ASEAN, eles tinham uma estrutura institucional muito mais arraigada do que a própria Aliança do Pacífico, que funciona muito mais num plano retórico, claro, existe um tratado, mas ela não prevê uma estrutura material, ela não se cristaliza em relação ao seu arcabouço institucional. Então, ela se torna muito mais refém das vontades políticas dos governos, que é um traço muito importante do regionalismo latino-americano, que praticamente permeia desde os primeiros processos dos anos 50, 60, até os dias atuais. Então, a pergunta que a Júlia faz é a seguinte: e agora que nós temos uma mudança no governo chileno, já temos uma mudança no governo mexicano, o Peru está vivendo toda essa instabilidade política, não sabemos agora na Colômbia, estamos na iminência de ter pela primeira vez um governo de esquerda na Colômbia, a Colômbia nunca teve, né, um governo mais à esquerda. Como é que fica a Aliança do Pacífico perante tantas mudanças? Será que eles vão congelar a Aliança do Pacífico, como já se fizeram com vários blocos de integração da nossa região? Então, é muito interessante, Júlia, sua apresentação, porque ela traz elementos também muito contemporâneos para a gente entender esse bloco, né? A Júlia comentou dos cadernos de regionalismo que nós publicamos no Observatório de Regionalismo em 2020, e nessa publicação nós buscamos entender como os blocos regionais, não só na América Latina, enfrentaram a pandemia. Será que foram feitas políticas de enfrentamento, tanto ligadas à área sanitária, mas também a políticas econômicas, para ajudar esses países a lidarem com a crise econômica que ali, né, se instaurou? Então, é fato que a Aliança do Pacífico, eles tentaram, né? Eu na época, a gente faz quase 2 anos que nós conversamos dentro do observatório, até fiz uma exposição sobre isso, e a Aliança do Pacífico tratou de temas econômicos, muitas vezes ligados ao próprio turismo, mas não havia, e não há uma agenda sanitária ligada à saúde, diferente do que nós vimos na aula passada com a Flávia sobre a comunidade andina, e nós falamos, né, do convênio do Horas Coinhum, não há uma agenda na Aliança do Pacífico para tratar
de um aspecto de saúde sanitário, de saúde regional. Então, isso, mais uma vez, reforça que a Aliança do Pacífico ela detém uma estrutura bastante limitada, uma agenda muito focada à liberalização comercial, e o que a Júlia falou, essa estratégia sempre recorrente de se inserir nos países asiáticos, nas cadeias globais de valor, de fazer parte, né, daqueles acordos. Bom, devido ao avançado da hora, eu quero muito agradecer mais uma vez a Júlia por estar aqui compartilhando com o seu conhecimento, tantos anos de pesquisa, por trazer uma aula tão interessante, um tema tão instigante aqui para o nosso curso. Agradecer também a Tainá, que está na organização do evento, um evento que também faz parte das atividades extensionistas do Observatório de Regionalismo, essa aula aberta. A partir da semana que vem, as aulas, né, com convidados, elas já estarão cadastradas no site do PROEX, da Unifesp, leva um tempo, então vocês poderão também fazer as inscrições por lá, porque aí facilita para vocês também. A Tainá está colocando aqui as redes sociais do Observatório de Regionalismo. Então, quem, por favor, ainda não está seguindo o nosso canal no YouTube, o nosso Twitter, temos o Observatório de Regionalismo em diversas redes sociais, então convido a todos vocês para fazerem parte. Paulo Barata, você já segue o nosso canal do YouTube, do Observatório de Regionalismo? Acredito que sim. Tem tanta coisa que eu sigo, mas eu acredito que eu sigo. Vou dar uma olhada aqui, vou checar. Por favor, por favor. Temos agora também Instagram, temos Twitter, então, por favor, não deixem de seguir o Observatório nas redes sociais para vocês acompanharem todas as novidades. Mais uma vez, muito obrigada. Eu vou parar a gravação e me despeço de vocês. Até a próxima semana.